Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes do que rolou no 15º dia de julgamento de Sean Diddy Combs. E dessa vez um funcionário do hotel onde o Diddy agrediu a Cassie Ventura revelou que recebeu dinheiro do rapper para pagar as provas do crime. Eu vou revelar todos os detalhes aqui para vocês, acompanhada da Chanel. Mas antes eu preciso te dar uma dica. Se você quer aprender inglês fluente, você precisa conhecer o método BioA do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês na internet e está com descontão de R$ 697 no meu link. Você vai pagar apenas R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70, ou seja, menos de R$ 40 por mês para ter acesso ao melhor curso de inglês na internet. E se você já tentou de tudo, mas que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BioA do professor Jonas Bressan. O inglês ele abre portas e você precisa ter inglês fluente, então acesse o link que será aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado. Nós temos também cupom de desconto da Growth, então se você quer comprar suplementos, vitaminas, looks de academia com desconto, utilize o cupom Pandora. Também não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários, tudo isso apoia muito para que eu continue fazendo essas pesquisas extensas que eu faço aqui para vocês, que eu continue trazendo todos os detalhes desses casos para vocês, e para isso é rapidinho, é de graça, basta você deixar, pode ser um ponto, um emoji, uma palavra aqui nos comentários que ajuda muito para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Também me sigam na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto, fiquem comigo até o final do vídeo. E bora para o caso de hoje. Bom, estamos entrando aí no 15º dia de julgamento. E ontem o Sean Combs entrou no tribunal pela primeira vez usando uma roupa nova. O juiz pediu que ele usasse tons neutros e também tons claros, mas ontem ele estava com um suéter cobre, que estava em cima de uma camisa de colarinho. E como sempre, ele entrou, abraçou os membros da sua equipe de defesa e depois se sentou na sua cadeira. Ele parecia bastante animado ontem, ele conversou bastante com o seu advogado, com um dos seus advogados, e durante todo o julgamento até o momento, ele tem se mantido muito calmo, muito controlado durante os depoimentos. E pela manhã ontem houve uma cena perturbadora no tribunal. Durante o julgamento, uma mulher se declarou publicamente como apoiadora do Diddy e começou a fazer um escândalo no local. Ela falou que estava irritada com o comportamento de outras pessoas presentes ali. Segundo ela, muitos estavam comentando o caso em voz alta e, na visão dela, zombando e desrespeitando injustamente o réu. Ela começou a gritar, falar palavrões e ela foi escoltada para fora do local e ela chegou a dar entrevistas para um repórter ali do lado de fora, mas falou que já tinha expressado toda a sua indignação, que não tinha mais nada a dizer. Mas esse não foi o único problema ocorrido pela manhã ali no tribunal. Pouco tempo antes, os promotores informaram ao juiz que uma pessoa que esteve presente na audiência da segunda-feira expôs a identidade da Mia no canal do YouTube. Então, a pessoa que esteve ali no tribunal tem um canal no YouTube e expôs a identidade da Mia. E isso é muito grave, porque ela está sob uma proteção de identidade que foi imposta nesse caso. E depois disso, essa pessoa está proibida de acessar novamente o julgamento. Outra coisa que foi exposto é que a promotoria planeja usar algumas ligações telefônicas feitas pelo Sean Combs na prisão, nas quais ele organiza uma campanha nas redes sociais para o seu aniversário. Essas gravações servem para rebater a defesa dele, que ficou questionando a credibilidade da Mia. A Mia é uma ex-funcionária e também vítima do Sean Combs, que testemunhou no tribunal. A credibilidade dela foi questionada por ela ter feito postagens positivas sobre o Sean Combs no aniversário dele. Segundo a promotoria, essas postagens eram uma exigência do trabalho dela e também parte da estratégia de marketing do réu. Então eles querem falar aqui que a Mia era quase que obrigada a fazer essas postagens. E a Mia realmente relatou que sofreu abusos sexuais por parte do Sean Combs, mas era pressionada a manter as aparências nas redes sociais. Bom, para quem não sabe do que eu estou falando, durante o julgamento, a defesa do Sean Combs tentou colocar em dúvida a credibilidade da Mia, porque ela testemunhou no tribunal que sofreu abusos por parte do Sean Combs, que ele era terrível com ela, um monstro, mas eles apontaram para algumas postagens que ela fez ali nas suas redes sociais, especialmente no aniversário dele, nas quais ela fez declarações de amor ao Sean Combs.
Para a defesa dele, isso demonstra que ela estaria mentindo ou então exagerando sobre os abusos que ela alegou ter sofrido, já que uma vítima, em teoria, não apoiaria publicamente alguém que a teria agredido. Mas a Mia explicou ali que essas postagens não refletiam seus verdadeiros sentimentos, mas sim uma obrigação de trabalho. E segundo ela, enquanto ela esteve sob o controle do Sean Combs, era esperado que ela fizesse publicações positivas sobre ele, para manter a imagem dele nas redes sociais, mesmo que por trás disso ela estivesse passando por situações de abuso. E a promotoria quer reforçar essa versão com as gravações dessas ligações que o Diddy fez de dentro da prisão, pedindo que fossem feitas postagens a favor dele na data do seu aniversário. Então eles querem mostrar que existia uma estratégia de marketing por parte do Sean Combs e também um controle de narrativa. Então a promotoria usou isso para que eles contestassem a acusação ali de que a Mia estaria mentindo no tribunal. Então eles falaram que as postagens não seriam uma expressão espontânea de apoio ao rapper, mas sim parte do ambiente coercitivo em que ela estava inserida. Mas lembrando que também foram expostas mensagens privadas que ela enviou ao Sean Combs dizendo que o amava. Bom, mas agora vamos falar das testemunhas de ontem. A primeira testemunha foi o Ed Garcia, que trabalhava de segurança no Hotel Intercontinental quando Sean Combs agrediu a Cassie no local, em março de 2016. O Ed Garcia disse que em março de 2016 ele já trabalhava no hotel há alguns meses. Ele tinha 24 anos nessa época. E quando ele chegou no seu trabalho, para o seu turno, ele foi informado de que havia ocorrido uma briga doméstica no local. Ao assistir o vídeo do incidente, inicialmente ele não reconheceu quem eram aquelas pessoas, mas depois ele soube que era Sean Combs e Cassie Ventura, duas pessoas muito conhecidas. Ele testemunhou ali no tribunal que, em seu entender, a polícia não foi chamada para responder ao incidente porque a Cassie Ventura não solicitou que a polícia fosse chamada e ela nem solicitou atenção médica. Cerca de 90 minutos após o início do seu turno, ele conta que a Christina Corran ligou para a recepção do hotel, se identificando como assistente pessoal do Sean Combs e pedindo para obter uma cópia do vídeo. Ela pediu para obter uma cópia ou então que eles deixassem ela assistir o vídeo, se ela tivesse que ir presencial ao hotel. Mas ela foi informada de que ela precisaria de uma intimação para isso. Ela então, não satisfeita, foi até o hotel e perguntou novamente se havia alguma maneira de assistir ao vídeo para que a equipe do Sean Combs pudesse saber com que eles estavam lidando. O Garcia pediu desculpas e ele falou que novamente ela precisava de uma intimação para aquilo, ele não poderia dar acesso a ela, a esses vídeos, mas ele deu uma breve descrição da filmagem. Ele falou, olha, é bem ruim o que foi filmado. Bom, na mesma noite do ocorrido, ele recebeu uma ligação dela e ela colocou o Garcia em contato com o próprio Sean Combs. Segundo o Garcia, o rapper estava muito nervoso, estava falando muito rápido, ele admitiu ter bebido demais e ele pediu para que o vídeo da agressão não vazasse, porque aquilo poderia arruiná-lo. O Garcia então recomendou que o Sean Combs procurasse a gerência do hotel ou então fizesse uma intimação legal para obter aquela filmagem. É importante destacar que o Garcia solicitou ao juiz do tribunal a opção de ficar calado no seu depoimento, para evitar se autoincriminar. O juiz concedeu a ele uma ordem de imunidade, obrigando a testemunhar para que ele pudesse contribuir com o processo. Mas essa ordem de imunidade garante que ele não vai ser acusado de nenhum crime que ele declarar aqui no tribunal. E isso foi importante porque esse segurança, o Ed Garcia, assumiu alguns crimes aqui diante do tribunal. E eu vou narrar agora para vocês. Bom, o Garcia avisou o hotel na época sobre o que estava acontecendo. E aí depois ele recebeu outra ligação da Christina em seu celular pessoal, quando ele estava em casa. Ele disse que não havia dado seu número pessoal, nem a Christina e muito menos ao Sean Combs. E ele ficou bastante nervoso em receber aquela ligação no seu celular pessoal sem nem ter passado o número. A Christina então passou novamente o telefone para o Sean Combs e o Diddy falou para ele que ele parecia uma boa pessoa, que parecia querer ajudar e que algo assim iria arruinar a carreira dele.
E ele estava muito preocupado que o vídeo vazasse e que aquilo arruinasse sua reputação. O Garcia falou ao Sean Combs que não tinha acesso para obter o vídeo, que não poderia fazer nada, mas o rapper ficou insistindo e falou que poderia cuidar dele, o que o Garcia entendeu que significava receber alguma quantia em dinheiro caso fizesse o que o Sean Combs estava pedindo, e então o Garcia ligou para o chefe dele para avisar que o Sean Combs queria comprar o vídeo de segurança do hotel, que mostrava ali a agressão. O chefe do Garcia então concordou em fornecer o vídeo por $50 mil. O Garcia então retornou a ligação para Christina e falou com o Sean Combs novamente, e quando o Diddy escutou sobre essa proposta, ele ficou muito animado. Ele falou que confiava no Garcia, que ele iria conseguir aquele vídeo rapidamente, e no dia seguinte, o chefe do Garcia baixou os vídeos dos servidores do hotel, colocou em um pendrive, e o Garcia foi se encontrar com o Sean Combs. Quando chegou a um prédio onde o rapper estava, ele conta que o Sean Combs estava muito feliz e ficou chamando ele de Ed, meu anjo, ofereceu para que eles tomassem um chá juntos, mas em determinado momento o Sean Combs ficou preocupado se aquela era a única cópia daquele vídeo. E o Garcia garantiu que era a única cópia, que ele poderia ficar tranquilo, mas o Garcia falou que também estava preocupado, porque se a Cassie registrasse um boletim de ocorrência sobre o incidente, isso poderia afetá-lo. Afinal de contas, eles estavam destruindo evidências. E o Sean Combs falou que ele não precisaria se preocupar, porque a Cassie sabia de tudo o que estava sendo feito e que ela também queria que o vídeo fosse removido. O Sean Combs chegou a ligar para a Cassie Ventura por FaceTime para ela falar com o Garcia. E ela realmente falou para ele que ela estrearia um filme e que aquele vídeo não poderia vazar porque iria atrapalhar tudo. Em seguida, o Garcia teve que assinar uma papelada. Ele assinou uma declaração de que a única cópia existente do vídeo era aquela e também um acordo de confidencialidade. O júri viu todos esses documentos e esse documento foi impresso em um papel timbrado da Combs Companies, ou seja, da empresa do Sean Combs, e também estava ali o endereço do escritório do Sean Combs em Nova York. E essa evidência é muito importante aqui para o caso da promotoria, porque o fato de envolver várias pessoas, como por exemplo o Garcia, o chefe dele, a Christina Kohan, o próprio Sean Combs, em um esquema de comprar, esconder e destruir evidências, pode configurar uma conspiração, que é quando duas ou mais pessoas se organizam para cometer um crime. Se for comprovado que esse não foi um ato isolado, mas uma prática habitual do Sean Combs para encobrir os seus crimes, então a promotoria pode argumentar aqui que havia de fato uma organização criminosa, onde funcionários eram mobilizados para proteger a imagem do rapper, para esconder crimes, intimidar vítimas, suprimir evidências. Então a maior acusação do Sean Combs pode estar sendo provada através desse documento. O Garcia também falou no tribunal que assinou o acordo sem ler os detalhes, mas ele sabia que a quebra do contrato de confidencialidade acarretaria em uma multa de $1 milhão. Bom, depois de assinar o contrato, o Diddy pegou os documentos e saiu do local onde eles estavam, da sala, e ele retornou com uma sacola marrom cheia de dinheiro. E ele também voltou com uma máquina de contar as notas. Ele colocou ali $100 mil que ele daria ao Garcia. E aí a máquina ficou contando o dinheiro em frente ao Garcia. Durante essas negociações, o Garcia testemunhou que o segurança do rapper estava presente e também a Christina Kohan entrava e saía da sala o tempo inteiro. Então, provavelmente, ela viu tudo o que estava acontecendo ali. Após pegar o dinheiro, ele foi para o saguão do prédio e o Sean Combs o acompanhou e ele ficou um pouco incomodado com o fato do Sean Combs sair do prédio com ele. Ele de fato não confiava no Sean Combs, ele estava bastante assustado naquela situação e o rapper perguntou a ele como ele planejava gastar aquele dinheiro e sugeriu que ele não fizesse nenhuma compra grande. O dinheiro foi dividido entre o Garcia, o chefe dele e também um outro policial de plantão no momento do incidente, o Henry Elias, que na verdade era um policial, mas trabalhava na segurança do hotel. Já o Flores, o outro policial que também trabalhava na segurança do hotel, não fez parte dessa negociação. Lembrando que o Flores também testemunhou aqui no tribunal. Bom, o Garcia ficou com $50 mil, ele comprou um carro à vista e o restante do valor ele escondeu provavelmente na casa dele, porque ele não depositou em contas bancárias e nem declarou em seus impostos. Ele relatou também que algumas semanas de ter fornecido ao rapper o vídeo do hotel,
o Sean Combs entrou em contato novamente com ele, desejando Feliz Páscoa, chamando ele novamente de anjo, falando que Deus havia colocado o Garcia no caminho dele por um bom motivo e perguntando se alguém havia falado sobre o incidente ou então sobre o vídeo. E o Garcia respondeu que não. Então, na verdade, o Sean Combs estava averiguando aqui como estavam as coisas ali no hotel onde ele agrediu a Cassie Ventura. Mas depois todos sabem que esse vídeo ressurgiu na mídia em 2014. E aí, na época, o Garcia mandou mensagens para o Israel Flores e também para o Henry Elias sobre o assunto. E logo em seguida, em junho de 2024, ele foi contatado pela polícia para falar sobre o incidente. Mas ele admitiu ali no tribunal que ele mentiu para os investigadores. Ele falou que não tinha nenhum envolvimento com aquele assunto, que não sabia de nada. E depois que ele fez essa reunião com os investigadores, ele apagou todas as mensagens que ele havia enviado aos seus colegas do seu celular. Mas posteriormente ele contratou um advogado e se encontrou com a promotoria novamente no final do mesmo ano e revelou que o Sean Combs havia dado um valor bem alto para que ele apagasse o vídeo. A promotoria, após tudo isso evidenciado aqui no tribunal, finalizou as perguntas e foi a vez do advogado Brian Steele. Durante o interrogatório, o advogado de defesa tentou suavizar a gravidade da negociação do vídeo. Ele perguntou ao Ed Garcia se, apesar de tudo, ele teve um bom pressentimento sobre o Sean Combs, já que o rapper agiu de forma profissional durante a negociação deles. O Garcia concordou, mas antes disso ele já havia admitido que tinha ficado muito desconfiado do rapper. Inclusive, quando ele foi embora do hotel, ele ficava olhando pelo retrovisor do carro que estava para ver se não estava sendo seguido pelo Sean Combs. Eu acredito que ele estava com medo de sofrer uma queima de arquivo, né? Depois daquela negociação. O advogado de defesa também destacou que o Garcia assinou um acordo de confidencialidade sem nem ter lido o documento. O advogado focou principalmente em uma cláusula específica do contrato, que permitia que o Garcia compartilhasse informações com as autoridades, desde que ele notificasse previamente a empresa do Sean Combs. Essa foi uma tentativa da defesa de mostrar que não houve intenção de obstruir a justiça e que o acordo não impedia a cooperação do Garcia com a polícia. Esse documento também incluía uma cláusula de não depreciação, proibindo o Garcia de falar mal do Sean Combs publicamente. Depois de tudo isso exposto, o advogado de defesa encerrou as perguntas e foi feita uma pausa antes de chamar a próxima testemunha. E a próxima foi o Derek Ferguson, o ex-chefe do departamento financeiro da empresa do Sean Combs. Como a acusação ainda está relativamente fraca em seu argumento de conspiração para a extorsão, o depoimento do Derek, chefe do departamento financeiro da empresa do Sean Combs, pode ajudar a fortalecer o caso, pelo menos essa era a expectativa aqui da promotoria. O júri até agora já ouviu falar sobre cárcere privado, sobre trabalho forçado, incêndio criminoso, mas o júri ainda não ouviu muito sobre a suposta empresa criminosa que o Sean Combs operava, sobre os métodos e também os meios que eles tinham pré-estabelecidos para que os crimes ocorressem e para que os crimes fossem acobertados. Na acusação criminal, os promotores disseram que todos os negócios do Sean Combs eram, na verdade, fachadas para essa conspiração de extorsão. E para condenar alguém por conspiração para extorsão, os promotores precisam provar pelo menos 5 pontos diferentes. E essa é a acusação mais difícil de provar. E os 5 pontos são os seguintes: que existia uma empresa criminosa, que o empreendimento afetou o comércio interestadual, que o réu estava associado ou era empregado da empresa, que o réu se envolveu em um padrão de atividade de extorsão e que o réu participou de pelo menos 2 atos de extorsão. E por isso a promotoria aparentemente estava apostando bastante fichas aqui no depoimento desse ex-funcionário que trabalhava na área financeira da empresa. Bom, ele disse que trabalhou para Sean Combs e para suas empresas de 1998 a 2017, ou seja, quase 20 anos. E quando ele começou na empresa, ele interagia muito com o Sean Combs. Então, eles se falavam várias vezes por semana. Mas à medida que uma gestão mais profissional foi contratada para administrar os negócios, o Derek disse que suas interações com o Sean Combs se tornaram cada vez menos frequentes. Então, quanto mais a empresa cresceu, menos contato
ele teve com o rapper. Ele também narrou que em certos momentos da sua gestão, ele se reportava ao presidente da empresa, mas quando não havia presidente, ele se reportava diretamente ao Sean Combs. E ele confirmou que tanto ele quanto o rapper eram os responsáveis diretos pelas contas bancárias das empresas. Isso significa que ambos tinham total controle sobre o dinheiro que entrava e saía dessas contas. A promotoria apresentou os registros dessas contas das empresas do Diddy e o Derek disse que a maioria dos executivos da Bad Boy Records tinham cartões corporativos, incluindo o próprio Sean Combs. Ele tinha o seu próprio cartão corporativo. E ele também fazia compras comerciais e pessoais em seu cartão, de tempos em tempos. E aí a fatura desse cartão era paga por diferentes empresas dele. Para quem não sabe, ele tinha diversas empresas. Então, os membros da equipe ali do financeiro da empresa determinavam qual seria a empresa que iria pagar por aquela cobrança. Ele também testemunhou que, principalmente no início dos anos 2000, o uso de dinheiro vivo era uma prática muito comum na indústria da música e também do entretenimento. Segundo ele, não era raro que artistas recebessem pagamento em espécie, em dinheiro vivo, seja por apresentações, seja por eventos, serviços ou até negociações internas. E muitas vezes ele narrou que os próprios empresários dos artistas levavam malas ou então sacolas de dinheiro para o departamento financeiro, onde esse valor era processado, registrado e teoricamente justificado ali nos livros contábeis da empresa. Ele também falou que não sabia que o segurança do Sean Combs transportava dinheiro para ele e que isso não era algo que ele prestava atenção. Durante a sua gestão, houve períodos em que terceiros foram contratados para cuidar das finanças pessoais do Sean Combs e outras vezes a gestão foi feita internamente. E então foi mostrado ao júri os extratos bancários de dezembro de 2011 da conta bancária do Sean Combs. Em 14 de dezembro de 2011, os registros mostram que houve uma transferência de $20 mil para Cassie Ventura. Mas alguns dias depois, no dia 23 de dezembro, os registros mostram uma transferência bancária recebida do pai dela, no valor de $20 mil. E alguns dias depois, no dia 27, a conta do Sean Combs devolveu esse valor para a conta do pai dela. E aqui deve ter sido aquela ocasião que os pais da Cassie Ventura tiveram que pedir empréstimo bancário para dar dinheiro ao Sean Combs, porque ele estava ameaçando a Cassie Ventura. Bom, depois a promotoria encerrou as perguntas e a defesa começou o interrogatório. O Derek disse que atuou como diretor financeiro até o final de 2012. Depois ele trabalhou como diretor de crescimento por alguns anos, antes de se tornar diretor de operações da Revel Media, que era a produtora de filmes do Sean Combs. Ele disse que não falou com o rapper com frequência depois de deixar o seu emprego em novembro de 2017, exceto para algumas coisas relacionadas à sua saída da empresa. E também ele falou que entrava em contato às vezes quando estava de férias. O Sean Combs entrou em contato com ele pela última vez no dia 16 de setembro de 2024. O Derek narrou que o Sean Combs enviou uma mensagem pedindo que o Derek ligasse para ele. E depois ele mandou outra mensagem dizendo que estava em Nova York e queria se encontrar com o Derek para que eles pudessem conversar e para que ele pudesse obter alguns conselhos. Mas quando o Derek recebeu essa mensagem, ele estava em um voo e aí ele nem respondeu e acabou ignorando essas mensagens do Sean Combs. Segundo o Derek, ele ficou interessado em trabalhar para a Bad Boy Records porque achava que a empresa poderia ter muito impacto. E como ele veio do Bronx, ele sentia que eles precisavam de mais empresas que contratassem pessoas das comunidades em que ele cresceu e que a empresa do Sean Combs realmente dava essas oportunidades às pessoas. O advogado de defesa, o Mark Agnifilo, pediu ao Derek que confirmasse se assistentes pessoais eram comuns na indústria, e ele falou que sim, e que o Sean Combs e também outros executivos tinham assistentes pagos pela empresa. Ele também confirmou que a equipe de segurança do Sean Combs foi paga pela empresa para sua segurança pessoal e também que os impostos da empresa sempre foram pagos todos corretamente. Ele também garantiu que nunca viu ninguém ajudar o Sean Combs a cometer crimes e nem testemunhou atos de violência ali. E aqui foi ponto para a defesa do Sean Combs, claro. O advogado de defesa perguntou ao Derek o seguinte: você viu alguém melhorar a reputação do Sean Combs ou da empresa por meio de atos de prostituição? E o Derek respondeu que não. O Mark Agnifilo então fez outra
outra pergunta. Ele perguntou o seguinte: você viu alguém melhorar a reputação do Sean Combs ou da empresa por meio de tráfico sexual ou trabalho forçado? Mas antes que o Derek pudesse responder, o juiz aceitou a objeção feita pela promotoria. Ou seja, a pergunta foi considerada inadequada ou então fora dos limites permitidos e não pôde ser respondida pelo Derek. E a defesa basicamente estava tentando fazer com que o Derek, que ocupou um cargo de alta confiança na empresa do Sean Combs, dissesse perante o júri que nunca testemunhou crimes acontecendo ali, crimes como prostituição, tráfico sexual, trabalho forçado. Então eles querem que o júri tenha essa visão de que nada disso ocorria nas empresas do Sean Combs. O Derek também relatou que trabalhar ali para o rapper era um trabalho árduo, porque eles estavam construindo negócios do zero, mas que ele se lembra de trabalhar longas horas com pessoas muito talentosas. Ele falou o seguinte: todos nós sentimos que havia uma missão, sermos grandes, representar a nós mesmos de uma certa maneira. Ele também falou que os funcionários eram um grupo muito unido, especialmente no começo. Logo depois, o advogado de defesa, Mark Agnifilo, perguntou ao Derek o que ele aprendeu com o Sean Combs, e ele respondeu que aprendeu muito. Segundo o Derek, o Sean Combs tinha uma ótima mentalidade para os negócios e que ele se concentrou em algo, estabeleceu uma meta muito alta e agressiva e não tinha medo dela. E ele falou que isso era algo que pode se aprender com o Sean Combs. Ele também relatou que o rapper trabalhava constantemente e que sua paixão pelo que fazia era muito grande. Então, sua ética de trabalho e também a quantidade de horas que ele dedicava eram algo que impulsionava toda a equipe, segundo as palavras do Derek. E a última pergunta foi o que ele achava do Sean Combs. No momento em que foi feita essa pergunta, o tribunal ficou em silêncio absoluto por alguns segundos, enquanto o Derek pensava. E aí ele respondeu: não sei como responder isso. O advogado então perguntou se o Derek tinha uma visão positiva do rapper, com base no tempo em que eles passaram juntos. O Derek novamente demorou para responder e os promotores se opuseram à pergunta. O Derek então deixou o banco das testemunhas e o julgamento foi encerrado. Mas antes do encerramento total do dia, o tribunal discutiu a próxima testemunha que será chamada, que é uma mulher identificada como Jane, uma ex-namorada do Sean Combs. Segundo a promotoria, ela foi vítima de tráfico sexual. A Jane está usando um pseudônimo, ou seja, esse não é o nome verdadeiro dela, isso para proteger a sua privacidade, e inclusive a promotoria quer que o telão do tribunal seja desligado enquanto ela estiver no banco das testemunhas. Para quem não sabe, tem um telão que fica em outras áreas ali do tribunal, em outras salas, para que outras pessoas possam acompanhar o julgamento. Mas eles pediram para que não seja exposto esse telão, porque será exibida provas que incluem o nome verdadeiro da Jane e também do seu filho. A promotoria falou que o volume de documentos que serão mostrados é tão grande que os nomes não conseguiram ser removidos a tempo. O juiz atendeu o pedido da promotoria e disse que isso ajudaria a evitar o risco da identidade da Jane ser revelada, conforme aconteceu com a Mia, e a promotoria garantiu que haverá uma quantidade significativa de provas, incluindo mensagens, textos que serão mostrados ao júri e todos esses documentos, que serão expostos no tribunal. O advogado de defesa, Mark Agnifilo, também fez uma solicitação ao juiz. Ele perguntou se a equipe de defesa poderia permanecer com o rapper no tribunal após o julgamento finalizar, para que eles revisassem as mensagens de texto que serão apresentadas como evidência durante o depoimento da Jane. Então, ontem ele pediu para ficar um pouquinho mais ali na sala de audiência. Ele disse que o tempo que eles têm com o júri não é o suficiente para se prepararem como eles gostariam. A promotoria disse que não se opõe a esse pedido, mas que a equipe de defesa recebeu essas mensagens há meses e que o depoimento da Jane durará até segunda-feira de manhã. Então a defesa tem vários dias, incluindo o fim de semana, para se preparar. Mas mesmo assim o juiz liberou Sean Combs e também sua equipe de defesa de usar a sala do tribunal até às 6 horas da tarde. Isso ontem. E ele vai avaliar nos próximos dias como será decidido. Agora vamos para o saldo do dia. Após analisar todos os depoimentos e acontecimentos deste dia de julgamento, o saldo aparentemente ficou positivo para a acusação. Primeiro eu vou expor aqui os pontos favoráveis para a defesa. O depoimento do Derek mostrou que os pagamentos em dinheiro eram uma prática comum no mercado da música.
não necessariamente ligados a atividades criminosas. Então isso foi ponto positivo para a defesa. A defesa também conseguiu reforçar, em parte, que não há indícios de que a reputação do Sean Combs foi construída com base em tráfico sexual, prostituição e nos crimes que ele cometia, pelo menos segundo a visão dos executivos que trabalhavam para ele. E o advogado Mark Agnifilo fez essa pergunta para tentar desconstruir a tese da acusação de que as atividades criminosas fariam parte ali do funcionamento das empresas do rapper. As alegações de que ele construiu o seu poder e o seu império em cima dessa empresa criminosa. Agora, os pontos favoráveis para a acusação. O depoimento do Ed Garcia foi muito favorável para a promotoria, para o caso que eles estão expondo aqui contra o Sean Combs. O depoimento dele foi extremamente forte, ele confirmou que houve uma tentativa de obstrução de justiça quando o Diddy comprou o vídeo da agressão contra a Cassie Ventura, o que é gravíssimo, e além disso, ele assinou um contrato com a Bad Boy Records nessa negociação, o que expõe que foi usada a empresa do Diddy para conseguir esconder um crime que estava ocorrendo ali. Então parece que a acusação avançou com elementos bem concretos, dessa vez neste dia no tribunal, e vamos aguardar os próximos dias. O depoimento da Jane, tenho certeza que será muito importante aqui para o julgamento, porque ela é uma das vítimas que estão acusando o Sean Combs, e eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal, e até o próximo caso.